E aí, galerinha, beleza? Hoje nós teremos uma aula da lei de Gauss para o campo elétrico. A lei de Gauss é uma das equações de Maxwell. Aos poucos, nessa playlist aqui, aula a aula, nós iremos construindo todas as leis de Maxwell. E se você está gostando desse trabalho, se você quer que a gente o evolua, grave mais vídeos, pô, dá uma força, né? Dá uma curtida aí, assina o canal, aperta no sininho para que a gente saiba, né, que está tendo retorno e a gente possa investir cada vez mais em mais vídeos, em mais aulas, ok? Então, vamos hoje aqui para a lei de Gauss, como eu disse, na forma integral, tá? Num outro vídeo futuro, a gente vai escrever a mesma coisa na forma diferencial. Galera, primeiro eu queria definir com vocês o que são linhas de força. Tá aí a definição para vocês darem uma pausa, copiarem numa boa. São linhas imaginárias cuja tangente dá a direção do campo elétrico em determinado ponto. Pô, esses vídeos aqui, o foco deles é ensino superior, né? E pelo menos essa primeira parte aqui ela é bem ensino médio. Então acho que todo mundo lembra bem, né? Se uma carga é positiva, as linhas de força são saindo dela. É o que a gente chama de campo elétrico de afastamento. Se a carga é negativa, as linhas são entrando nela. É o que a gente chama de campo elétrico de aproximação. E aqui, pessoal, a gente tem o famosíssimo campo elétrico uniforme. Eu tenho uma placa positiva, frente a frente com uma placa negativa, as linhas saindo do positivo, como eu já tinha falado, entrando no negativo, só que elas são paralelas. Esse campo elétrico aqui é chamado uniforme. Ah, professor, por que esse aqui é uniforme e aqueles ali não são? E aí vem um detalhe muito importante para essa aula aqui. Pessoas, todos vocês são obrigados a saber que quanto maior a concentração de linhas de força, maior o campo elétrico numa região. Então, olha para aquele meu primeiro desenho ali, vocês são obrigados a enxergar que o campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em B. Aqui eu não estou falando de fórmula, tá? Eu sei que nesse momento vocês já conhecem a equação, mas eu quero tratar do desenho, tá? Então, percebam que na região de A, as linhas estão mais próximas. A concentração de linhas é maior do que em B. Então, olha aqui comigo, o campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em B. Já aqui é diferente, galera. Se as linhas são paralelas, a concentração é igual em qualquer lugar entre essas placas. Aqui nesse desenho, eu percebo que o campo elétrico em A é igual ao campo elétrico em B. Na verdade, é igual em qualquer ponto entre as placas. Por isso que é um campo elétrico uniforme. Tudo bem? Para acabar essa primeira etapa, essa etapa bem ensino médio, né? Eu tenho uma linha de força ali, desenhada de roxo. E turma, se eu quisesse desenhar o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, olha o que vocês viram comigo há pouco tempo. O vetor campo elétrico é sempre tangente ao ponto considerado, tá? Então, se eu quero nesse ponto, se a linha de força é para lá, tá aqui a tangente, tá ali o vetor campo elétrico. Tudo bem? Iniciozinho bem simples, vou apagar, daqui a pouco a gente continua com a construção dessa ideia, beleza? Vamos lá, galera. O grande objetivo dessa aula aqui é que vocês entendam uma grandeza nova chamada de fluxo. O fluxo é uma grandeza relacionada ao número de linhas de campo que atravessam uma superfície. Então aqui nesse desenho, vocês estão vendo um campo elétrico para a direita e uma superfície A. Com base no que eu falei, pessoal, pensa um pouquinho aí. Existe fluxo através dessa superfície A? A resposta é sim, porque vocês estão vendo linhas atravessando a superfície. Então existe fluxo. Sem eu falar nada, olha a primeira figura agora. Superfície é diferente.
A área dela é o dobro dessa área aqui, tá? Beleza. Existe fluxo ali, pessoal? Pensem. Existe. Será que o fluxo da figura 1 é igual ao fluxo da figura 2? A resposta é não. É diferente. O fluxo é uma grandeza relacionada ao número de linhas que atravessam uma superfície. Olhem para as duas figuras, aonde é que o fluxo é maior? É claro que é na figura 1. Vocês estão vendo mais linhas atravessando, né? A área é o dobro e vocês estão vendo 1, 2, 3, 4 linhas atravessando, o dobro, ó, de linhas atravessando. Então, o fluxo, eu posso dizer que ele é proporcional à área, né? Beleza, legal. Vamos para a figura 3. Como sempre, pessoal, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira que a pessoa com mais dificuldade do mundo entenda. Eu não estou me prendendo a estar preso a muito detalhe matemático, tá certo? Vamos lá. Figura 3. Galera, pô, existe fluxo na figura 3? Existe. A área da 3 é igual à área da 1. Olhem para as duas figuras. Mesma área. Eu já disse que o fluxo depende da área. Mas a minha pergunta para vocês agora é o seguinte, será que o fluxo é igual? As áreas são iguais, será que o fluxo é igual? Não, né? Vocês estão vendo que tem mais linhas atravessando essa superfície aqui, essa superfície vermelha. Turma, olha o campo elétrico 1 e olha o campo elétrico 3. Com base no que eu expliquei na primeira etapa aqui, pô, esses campos são iguais? Não, né? Vocês estão vendo que o campo 3 ele é maior, porque a concentração de linhas de força é maior. Então o fluxo aqui vai ser maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas atravessando mais linhas do que eu tinha no primeiro desenho. Então, minha conclusão nova é que o fluxo é proporcional ao campo elétrico. Ah, professor, então é só isso? Vamos pensar, galera. Olha a figura 4. Na figura 4, eu tenho essa mesma placa aqui. O campo elétrico 4 é igual ao campo elétrico 2. E eu pergunto a vocês se o fluxo é igual. É o mesmo campo, é a mesma área, o fluxo é igual. Olhem para a figura 4, pessoal. Vocês estão vendo linhas atravessando a superfície 4? Não, porque aquela superfície 4, ela está exatamente na direção do campo. O campo ali é horizontal e ela está horizontal. Então não tem como uma linha atravessá-la. Na posição que ela está aqui, se as linhas fossem, por exemplo, verticais, haveria fluxo, mas ali não tem. Então, a gente vai ter que inserir uma ideia que é um momento mais complicado, tá? Para a gente poder fechar a matemática disso aqui, que é o seguinte, galera, vamos lá, muita calma nessa hora. Pô, na figura, deixa eu pegar verde aqui, vai. Na figura 1, eu tenho uma normal aqui, ó, um vetor normal, N1. Turma, normal significa perpendicular, né? Então um vetor perpendicular à superfície. E eu queria que vocês olhassem naquela figura e percebessem que o ângulo formado entre a normal e o campo elétrico ali é 0 graus, né? Porque os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse tipo de situação, a gente vai dizer que o fluxo é máximo. Beleza. Figura 2. A normal está aqui, ó, normal 2, N2. E percebam que na figura 2 também o ângulo é 0 graus, tá? Ângulo mínimo, 0 graus, fluxo máximo. Pô, se você parar um pouquinho para pensar, você já pode concluir que isso tem alguma coisa a ver com cosseno, né? Porque cosseno de 0 é máximo,
Tem alguma coisa a ver com cosseno, tá? Beleza, legal. Vamos em frente. Figura 3. Também é uma figura onde o θ é 0 graus, posição de fluxo máximo. Só que na figura 4, pessoal, se eu fosse desenhar normal 4, ela ficaria assim, ó. Então eu queria que vocês percebessem que na figura 4, o ângulo entre a normal ali está verde, né? E o campo elétrico é 90. Inclusive, então, a nossa percepção já se demonstrou correta, né? Que tem a ver com cosseno, porque se na figura 4 o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, realmente tem a ver com cosseno. Então, a gente precisa inserir uma ideiazinha aqui para esse negócio ficar perfeito, tá? Eu até poderia botar que uma das maneiras de escrever fluxo é essa daqui logo, tá? Se vocês já ficarem satisfeitos com isso, beleza, eu vou tentar dar uma filosofada maior nisso daí para chegar numa ideia matematicamente mais evoluída, tá? Essa aula vai continuar, eu vou apagar de novo e a gente vai para uma próxima etapa, ok? Rapidinho. Vamos lá, galera, continuando. Agora eu queria que vocês imaginassem, tá? Que a gente tem uma carga positiva aqui e ao redor dela a gente tem uma superfície esférica. E eu peguei um pedaço bem pequenininho dessa superfície, tá? Uma parte infinitesimal dela, chamada dA. Ou como a carga é positiva, as linhas de força são saindo dela, né? Um campo de afastamento. E percebam que eu desenhei uma linha de força atravessando esse pedacinho da superfície, esse dA. Ou como é um pedaço pequeno da superfície, um pedaço infinitesimal da superfície, um dA, eu não tenho o fluxo completo da esfera, eu tenho uma parte infinitesimal do fluxo, um dφ. Pessoal, anteriormente eu já tinha mostrado, né, que o fluxo é o campo vezes a área. Aquele detalhe que eu expliquei do cosseno, para a gente escrever ali dentro, a gente escreve que é um produto entre o vetor campo e o vetor área. Um produto escalar, porque isso aqui não é um vetor, tá? E aí, quando a gente mostra isso, normalmente algum aluno se questiona, pô, e área por acaso é um vetor? Aqui a gente fez uma construção matemática para criar esse elemento vetorial de área. Eu vou explicar aqui, tá, pessoal? Quem não gosta muito de filosofar sobre matemática pode simplesmente ignorar, tá certo? Mas para quem tem curiosidade, eu vou gastar alguns segundinhos nisso, tá? O que a gente faz? A gente define esse dA, esse elemento vetorial de área, como sendo o produto da normal da superfície, que eu expliquei na etapa anterior, multiplicada pelo valor da área, pelo dA, tá? Essa é uma maneira da gente introduzir o cosseno naquela conta ali. Para variar, eu vou pegar o exemplo que eu sempre pego, tá? De produto escalar, que é trabalho. Trabalho é um produto escalar entre força e deslocamento, né? Inclusive, todo mundo sabe que é costume a galera escrever FD cosseno de θ. Porque quando você multiplica o cosseno, pessoal, o que está fazendo é pegar a componente de um vetor na direção do outro. É isso que esse cosseno faz. E é isso que interessa aqui. Para eu calcular o fluxo, o que me interessa é qual a componente, por exemplo, do campo elétrico na direção perpendicular à superfície. É isso que a gente está fazendo. E é por isso que esse cosseno vai aparecer, para fazer esse cálculo,
para a gente, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com essa ideia, tá? De uma componente vetorial de área que surgiu disso daqui, repetindo, com que objetivo? Com o objetivo da gente saber se existe componente do campo na direção perpendicular à superfície. Porque se não existir, não tem fluxo nenhum. Vocês viram que na tela anterior eu fiz um desenho onde não tinha componente nenhuma do campo elétrico perpendicular àquela superfície. Consequentemente, não tinha fluxo nenhum. Então essa é a nossa ideia a partir de agora, tá? Como eu tenho um elemento infinitesimal aqui de fluxo, se eu quisesse saber o fluxo na superfície inteira, bastaria integrar, né? Bastaria somar cada resultadozinho de cada pedacinho. Então eu vou integrar aqui dos dois lados. Um detalhe muito importante que vocês vão começar a perceber a partir de agora é essa integral com uma bolinha, o que simboliza a integral numa superfície fechada. Se eu fizer a integral do dφ, ou seja, a soma de cada pedacinho de fluxo, eu vou ter o fluxo total na superfície. Então, a partir de agora, nossa equação é essa. O fluxo total na superfície é a integral na superfície fechada do vetor campo elétrico pelo vetor área, pelo vetor infinitesimal área, tá? Produto escalar, que nem o trabalho. Consequentemente, que nem a gente faz lá em trabalho, né? Eu pego esse exemplo porque eu tenho certeza que esse aqui todo mundo conhece desde o ensino médio. Então, eu poderia escrever o fluxo sem usar notação vetorial como sendo o valor do campo elétrico vezes o valor da área vezes o cosseno de θ, que eu mudei a ordem só para ficar mais bonitinho, tá? Mas a ideia não é alterada por isso. Vamos em frente. Pô, eu quero calcular então o fluxo para essa esfera inteira, não só para esse pedacinho que eu desenhei ali. Detalhe muito importante agora que todo mundo entendeu, né? Qual é a ideia do dA? Seria um vetor área, na verdade, um vetor na direção da normal da superfície. Então, se é uma esfera, pessoal, esse dA ele estaria aqui assim, né? Ó. Já que esse dA é um vetorzinho na direção e sentido da normal para fora da superfície, ele estaria ali. E eu queria que vocês percebessem que qualquer ponto que eu pegasse aqui dessa esfera e fosse fazer isso, esse ângulo aqui seria 0 graus. Para qualquer ponto daria 0 graus. As linhas estão saindo da carga, elas estariam perpendiculares à superfície daquela esfera em qualquer ponto. Então, seria 0 graus. Se eu fosse escrever isso daqui, é cosseno de 0 dA. O cosseno de 0 é 1. Esse é uma constante, eu boto ele lá para fora. Então, o fluxo total na esfera ficou integral na superfície fechada de dA. Pessoal, se eu fizer a integral, a soma de cada pedacinho desse de área vai dar a área total da superfície de uma esfera, que é 4πr ao quadrado. Então vamos lá, a fórmula do campo elétrico a gente já estudou, 1 sobre 4πε, carga sobre a distância ao quadrado, beleza? Integral de dA vai dar a área total da esfera, que é 4πr ao quadrado. E aí percebam, né? Esse r ao quadrado aqui de baixo vai cortar com aquele de cima. Esse 4π vai cortar com aquele 4π. E eu chego num resultado aqui muito importante para a gente, que o fluxo, no final das contas, dá a carga dividida pelo ε0, que é uma constante que depende do meio. Ou seja, no final das contas, já que isso aqui é uma constante, a gente diz que o fluxo só depende da carga. Essa carga aqui, pessoal, a partir desse momento, a gente vai chamar de carga interna à superfície. Não sei se dá para enxergar bem ali, mas eu botei QINT, INT, carga interna. O fluxo através da superfície depende
da carga interna que existe dentro dela. Não acabou não, a gente vai detalhar mais ainda sobre essa ideia, sobre aquela figura na próxima tela. Espera um pouquinho, já volto. Vamos lá, galerinha, continuando, tem duas OBS aqui para vocês que eu vou falar no final, mas no início é o seguinte, ó. Eu tenho uma carga elétrica aqui e eu queria que vocês imaginassem duas superfícies esféricas, uma está pintada de roxo e outra maior, pintada de laranja ao redor dela. A pergunta é, existe fluxo através das duas superfícies? Sim. Vocês estão vendo no desenho linhas de campo elétrico atravessando as superfícies. Então existe fluxo. Pergunta número 2. Aonde o fluxo é maior? Na superfície esférica laranja ou na roxa? Melhor ainda, pessoal, antes de vocês responderem essa pergunta, aonde o campo elétrico é maior? O campo elétrico é maior na região da roxa, né? Porque as linhas estão mais concentradas, está mais perto da carga, é outra maneira de pensar. Então o campo elétrico é maior na roxa do que na laranja. Mas tudo bem, voltando, e o fluxo? O que vocês poderiam dizer sobre o fluxo? Se você acha que precisa pensar muito, dá uma pausazinha e pensa, e é muito importante que você pense sobre isso, mesmo que você erre, não tem problema errar, tá? Mas turma, vamos lá. Você já deve ter dado a pausa, pensado, eu vou responder. O fluxo é igual. Professor, mas o campo elétrico não é maior na região da roxa? É. O campo elétrico aqui é maior. Só que a área dessa superfície roxa é menor. O fluxo depende do campo e da área. Então na roxa eu tenho um campo maior, mas tem uma área menor. Na laranja, o campo é menor, porque está mais distante da carga, mas a área é maior. Pessoal, é o mesmo fluxo. Claro que aqui eu estou mostrando matematicamente, mas, pô, pensa com base na definição de fluxo que eu expliquei para vocês. Uma grandeza relacionada ao número de linhas atravessando determinada superfície. Pessoal, são as mesmas linhas, né? Essa linha aqui, ó, ela atravessa a roxa e depois atravessa a laranja também. E todas as outras é o mesmo fluxo. Expliquei de um jeito, expliquei de outro, pelo número das linhas, e vamos ver de outro jeito. Eu já tinha dito que o fluxo só depende da carga interna à superfície que você está estudando. Isso aqui é uma constante, né? Então só depende da carga interna. Pô, se nos dois casos, nas duas superfícies, a carga interna é a mesma, claro que o fluxo é igual. Ok? Momento muito importante. Outra maneira, uma quarta maneira de você pensar. Pessoal, aqui nessa conta que a gente fez, ó, a gente cortou r ao quadrado com r ao quadrado. Então a área, ela depende do r ao quadrado, ela aumenta com r ao quadrado, só que o campo, ele diminui com r ao quadrado, de maneira que está provado matematicamente ali que o fluxo não vai depender do raio da superfície esférica que você escolheu. Muito importante esse momento, vamos para outro. Esquece o desenho de cima, tá? Agora pensa só no de baixo como se o de cima não existisse. Eu tenho uma carga aqui e a minha superfície esférica está aqui, ó. A carga está fora dela. Pessoal, vamos lá. Muita calma nessa hora. O que vocês poderiam dizer sobre o fluxo aqui, nessa parte da superfície esférica, essa parte aqui assim, ó, e o fluxo nessa parte aqui, ó. O módulo desses fluxos, pô, são iguais, né? Por quê? Aqui, ó, eu tenho três linhas entrando. Eu tenho um fluxo
entrando. Aqui eu tenho 3 linhas saindo. Eu tenho um fluxo saindo, as mesmas 3 linhas, tá? Mas, professor, pô, vamos lá. Essa região aqui está mais perto da carga. O campo é maior por causa da distância. Outra maneira de pensar, as linhas estão mais concentradas, o campo é maior do que nessa região aqui. Beleza, mas de novo a gente vai voltar para a mesma situação, campo-área. O campo aqui nessa região é maior, beleza, só que a área é menor. Aqui essa área é bem maior, só que o campo é menor, porque está mais distante, as linhas estão mais afastadas. Então, de novo, uma coisa compensa a outra, de maneira que esse fluxo de entrada aqui vai ser igual a esse fluxo de saída. O valor vai ser igual. Até porque, pessoal, pensando de outro jeito, fluxo é uma grandeza relacionada ao número de linhas que atravessam a superfície. Aqui eu tenho 3 linhas e aqui eu tenho as mesmas 3. Em módulo é o mesmo fluxo. Beleza? Agora, eu queria que vocês pensassem sobre o fluxo no corpo inteiro. Eu estava discutindo o fluxo nesse pedacinho e nesse pedacinho. Eu quero que vocês discutam o fluxo no corpo inteiro. O que dizer sobre o fluxo no corpo inteiro, na superfície verde inteira? Esse fluxo é zero. É como se fosse a sua conta no banco, né? Teve uma entrada de R$3 e uma saída de R$3. O balanço disso vai dar zero. O fluxo total na superfície verde vai ser zero, porque o número de linhas que entram é igual ao número de linhas que saem. Legal? Conseguiu entender assim? Ótimo. Tem que entender assim, tá, pessoal? Não é para escolher, não, eu prefiro esse jeito do que esse. Você tem que entender de todos os jeitos, é importante, para poder fechar a ideia na cabeça de vocês. Então, entendeu assim? Aí você vem para cá de novo. O fluxo só depende da carga interna. Não tem carga nenhuma aqui dentro, pessoal. A carga estava fora. Então, eu já sabia que esse fluxo era zero. Ok. Por último, galera, normalmente eu desenho um corpo que parece um feijão, né? Esse aqui não está parecendo um feijão, está parecendo, sei lá, uma nozes dessas que vocês comem no Natal. Mas beleza. O que eu preciso que vocês entendam é que se essa carga aqui é a mesma que essa, e a superfície é bem diferentona, né? Bem irregular, pessoal, não interessa. O fluxo é igual. O fluxo que eu encontraria aqui é o mesmo fluxo que eu encontraria lá. Não depende da superfície. De novo, o fluxo depende da carga interna. Se a carga interna é a mesma, o fluxo vai ser igual. Agora, preste atenção. Grande parte do sucesso dessa matéria é você saber escolher bem a superfície que você vai trabalhar. Essas superfícies nós chamaremos de superfícies gaussianas. São superfícies imaginárias, tá certo? Fechadas, que a gente usa para fazer cálculos com a lei de Gauss. Pessoal, a lei de Gauss, o resultado não vai ser alterado pelo formato da superfície gaussiana que você escolheu. Qualquer que seja a superfície, o resultado tem que ser igual, tá? Tem que dar a mesma resposta, porque o fluxo só depende da carga interna a gaussiana que você escolheu. Professor, então não faz diferença não? Matematicamente não. Agora, na hora que você está fazendo a conta, é bom você escolher uma superfície boa. Por exemplo, se essa carga aqui é uma carga pontual, escolher uma gaussiana esférica é show de bola. Por quê, professor? Porque, pessoal, em todos os pontos aqui, o campo elétrico é igual. Porque todos os pontos dessa superfície gaussiana estão na mesma distância da carga. Isso é ótimo. O que mais? Nesse exemplo aqui, os ângulos são os mesmos para cada ponto. Então essa é uma superfície boa para fazer essa conta. Essa aqui teria que dar o mesmo resultado, mas aqui é complicado, porque essa parte aqui está mais perto da carga do que essa.
Aqui eu vou ter um ângulo entre o campo e a normal da superfície, aqui é outro, e aí eu teria um trabalho gigantesco. Supondo que eu conseguisse fazer a conta, daria o mesmo resultado, tá? Mas o problema é esse, conseguir fazer a conta. Então, a gente vai escolher, depois de um tempo, vocês vão perceber qual é a gaussiana que você escolhe para cada tipo de questão. É bem fácil pegar a manha disso. Legal, o vídeo não acabou ainda? Vou apagar de novo e já continuo. Pô, galera, então vamos finalizando essa primeira etapa aqui, né, a lei de Gauss para o campo elétrico na forma integral, porque depois a gente vai aprender a escrever isso de outro jeito, tá? Mas, para finalizar o primeiro vídeo, eu queria que vocês observassem que se dentro da superfície da gaussiana eu tivesse uma carga 1, 2, 3, N cargas, que é N aqui, ó, N cargas, a ideia continua valendo, né? Eu podia fazer todo um rolê matemático para mostrar isso, mas não precisa. Por quê? Porque quando eu quisesse calcular o fluxo através dessa superfície, o fluxo através dela depende da carga interna. Pô, nesse caso, nós temos várias cargas, então beleza, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn, calcula a carga total dentro da superfície, divide pelo ε0, que você vai ter o fluxo através da superfície. A ideia permanece sendo uma carga só ou sendo N cargas, ok? Então tá bom por hoje, assiste os próximos vídeos. Galera, se estão gostando, tá certo? Lembra de deixar aquele like, seguir, assinar o canal, compartilhar com os amigos para apoiar o nosso trabalho e a gente gravar mais vídeos para vocês. Beleza? Valeu, beijo no gordo.